Glória a Deus, aleluias. Estamos iniciando mais uma live agora. Louvado seja o Senhor pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui para batermos um papo mais uma vez sobre a obra do Senhor. Hoje nós teremos a participação do pastor Gilson, né? E vai estar falando um pouco para nós sobre chamado de Deus, sobre o chamado do Senhor, né? O tema da nossa live de hoje é jovens e o chamado de Deus para a nossa vida. Então eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, vai falar aos nossos corações. Eu vou convidar aqui o pastor Gilson, enquanto ele aceita o convite, nós vamos fazer uma oração para que a presença do Senhor esteja conosco aqui falando em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós estamos louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Louvamos ao Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Usa o teu filho, o pastor Gilson, que possamos ser edificados e fortalecidos pelo Senhor. Que toda a glória, toda a honra seja dada a ti, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Paz do Senhor, pastor, tudo bem com o senhor? Paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus. Tudo na bênção. Aleluia. Maravilha. Hoje nós estaremos falando sobre o jovem e o chamado de Deus, mas é claro que isso não vale apenas para o jovem, né? Vale para todos essa ministração. Mas antes de entrar nesse tema, hoje é um dia muito especial para mim e para o senhor. Dia 29 de abril, nós estamos fazendo 19 anos de batismo, hein, pastor? Muito bem lembrado, hein? Meu Deus, meus parabéns para nós, hein, pastor? Glória a Deus, hein? Glória a Deus, ó. 19 anos de batismo e fazendo a live no mesmo dia. Olha que honra de Deus, aleluias. Deus maravilhoso, né? Domingo à tarde, batizamos lá em Uraí, né? No domingo era umas 3h30, 4 horas da tarde. No Rio Congonhas. No Rio Congonhas. Aleluias, hein? Especial. Acho que foi um batismo que deu fruto aí nesse tema do chamado, hein? Muitos frutos, né? Olha só. Glória a Deus. Obrigado, viu, pastor Gilson, do senhor ter aceito o convite, de estar participando conosco. Louvado seja Deus pela sua vida. E eu quero já pedir para o pessoal que está assistindo a live, aí embaixo na tela, tem um aviãozinho. Se você clicar nesse aviãozinho, você convida os seus amigos, quem segue você, você segue. Convida aí para participar, é um assunto muito especial sobre a questão do chamado, sobre conhecer aquilo que Deus tem para a nossa vida, aprender um pouco mais do chamado do Senhor para nós. E então, clica no aviãozinho que está embaixo na tela e convide os seus amigos aí, quem você está seguindo, quem te segue, para ser edificado na palavra do Senhor dos Exércitos. Bom, pastor, o nosso tempo, infelizmente, ele não para e é curto, né? É muito pouco tempo para falar sobre o chamado, muito pouco tempo para nós falarmos sobre isso. E eu queria deixar aberto para o senhor fazer uma explanação antes de eu entrar com algumas perguntas para o senhor. Ô, pastor, Deus seja louvado pela sua vida, obrigado aí pelo convite, né? E de prontidão estamos aqui para juntos recebermos do Senhor a edificação através da sua palavra, né? Eu espero que esse momento seja de fato um momento de edificação para nós e para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui através dessa live, né? Eu tenho certeza que essa mensagem vai ser uma mensagem de edificação e esclarecimento, né? Eu tenho certeza que receberemos de Deus a sua bênção, né? E o propósito do Senhor pela qual essa live, né, está sendo transmitida. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. E nós estamos aqui juntos para falar um pouco, nesta ocasião, sobre o chamado. Na verdade, essa é uma palavra que ela será destinada a todos, mas em especial aos jovens. Haja visto que nós somos jovens e nós recebemos o chamado de Deus ainda muito jovem. E nós temos visto a boa mão de Deus, temos experiências
nesse chamado, né? A gente pode falar um pouquinho com propriedade, 19 anos de batismo, mas já temos aí 16 anos e meio de ministério, né? Glória a Deus. E a gente já conseguiu caminhar um pouco, aprender um pouco, e a gente pode, eu acredito que a gente pode contribuir em nome do Senhor Jesus Cristo. Claro, e o senhor também é o nosso secretário regional de jovens. Essa é uma semana especial para a juventude, que sexta-feira, né? Depois o senhor com certeza vai falar sobre o que vai acontecer sexta, mas já é o Dia Nacional do Jovem Avivalista. Então aí nós vamos falar para todos, mas é aquele negócio, o jovem sempre tem essa dúvida, o futuro pela frente. Eu já falei na igreja aqui diversas vezes que eu era aquele que sempre ouvia, e o senhor também ouvia, jovem, você é o futuro da igreja. Eu já estou percebendo que eu já sou o presente da igreja, eu não sou mais o futuro. Então vamos falar para os futuros da igreja agora, né? Agora é nossa vez de falar. Jovem é o futuro da igreja. Bom, pastor, no livro de Mateus, capítulo 22, e versículo 41, sim, a gente vê um versículo 14, né? A gente vê um versículo muito curioso, porque ele traz essa questão do chamado, né? Ele fala, olha, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu queria que o senhor explicasse para nós, então, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, o que é esse ser chamado? Como que eu sei que eu sou chamado? Como que eu sei que eu tenho esse chamado? Queria que o senhor falasse para nós. Tá. Então, antes de responder essa pergunta, pastor, é uma pergunta muito pertinente nesta ocasião, dentro desse nosso contexto, essa nossa proposta. Nós temos aqui alguns textos da palavra de Deus que fala a respeito de chamado. E eu fiz aqui algumas anotações. Então, nós temos um texto em 2 Pedro, do capítulo 1, versículo 10, que diz o seguinte: portanto, meus irmãos, procurem ficar firmes, cada vez mais firmes, tendo a certeza que Deus os chamou e os escolheu. Depois nós temos um texto em 2 Timóteo 1,9, que diz que Deus nos chamou com uma santa vocação. Depois nós temos um texto em 1 Coríntios 1,1, onde o apóstolo Paulo, né, nessa ocasião, mais uma vez, está dizendo o seguinte: eu, Paulo, que fui chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus. Glória a Deus, olha só. Então o senhor fez uma pergunta, né, pertinente. Quem são os chamados? Quem são os escolhidos? Então, quando nós olhamos para esse texto de Mateus, capítulo 22, versículo de número 14, nós vamos perceber que, em primeira instância, quem são os chamados? Todos. Através das parábolas de Jesus, nós vamos percebendo e entendendo que Deus, ele chama todos. Deus chama jovens, Deus chama adultos, Deus chama o senhor, a senhora. Deus chama todos. Deus deseja que todos sejam salvos. Então, esse contexto fala da salvação. Então, quem são chamados? Todos são chamados. E os escolhidos? Porque muitos são chamados. Eu vou dizer, eu vou parafrasear. Eu vou dizer que não são muitos chamados, eu vou dizer que são todos os chamados. Todos são chamados, mas poucos os escolhidos. Os escolhidos seriam aqueles que aceitam esse chamado, que dá credibilidade, que dá atenção, que dá ouvido a esse chamado. Então Deus chama para a salvação. Quando eu digo para Deus, eu aceito a salvação, eu sou um escolhido em Cristo Jesus. Então quando Deus olha do céu, para mim hoje, Deus não vê eu, Deus vê Jesus em mim. Porque é através de Jesus Cristo que eu sou salvo, é através de Jesus Cristo que eu fui escolhido por Deus. Então nós somos eleitos e escolhidos em Cristo Jesus. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, sim. Então todos... quem são os chamados? Todos são chamados. Todos, sem exceção. E escolhidos são aqueles que aceitam, que dão uma resposta ao chamado de Deus. Uau!
E a gente consegue encontrar isso na Bíblia porque hoje a gente vê muita dificuldade nessa questão, às vezes, de aceitar esse chamado, de aceitar se tornar um escolhido, não apenas chamado, né? Mas se Sim. tornar um escolhido. A gente consegue ver isso também na palavra do Senhor, essa questão da dificuldade, ou é algo que tem acontecido apenas nos dias de hoje? Não, com certeza. Na luz da palavra de Deus sempre teve. Contanto que as parábolas de Jesus, as narrativas, sempre teve essa questão das pessoas serem chamadas e às vezes não aceitar esse chamado. Então vamos lá. Em primeira instância, Deus chama para a salvação. Deus chama para estar com Ele. Deus chama para que a gente possa desfrutar dessa comunhão e dessa vida eterna que já nessa vida. Porque nós temos uma ideia seguinte, que eu aceito o chamado de Deus para a salvação e eu fico esperando só a eternidade para gozar da salvação. E aí é um erro gravíssimo. Por quê? Olha só. Porque eu já tenho o direito de usufruir da salvação aqui. A minha salvação começa aqui. Lembrando que o céu, porque a gente fica naquela, né? Bom, eu sou salvo para ir para o céu. Eu concordo e não concordo. Por quê? Por que eu concordo? Porque de fato o céu é maravilhoso. Lindo céu, lindo céu. Agora a questão é o seguinte, se eu sou salvo só para ir para o céu, se eu sou chamado só para ir para o céu, então é o seguinte, eu aceito o chamado num dia e no outro Deus já me escolhe e já me leva para a glória. Porque daí eu não corro o risco de perder a salvação, se é que eu sou salvo só para ir morar no céu. Isso é boa. Entendeu? Então eu recebo a salvação e eu permaneço na terra usufruindo desse direito de salvação e conduzindo essa salvação, esse chamado a outras pessoas. Porque hoje eu sou uma experiência viva de que Deus chama e esse mesmo Deus que chama, quando eu ouço o seu chamado, eu sou um escolhido. E eu vou produzir frutos desse escolhido. Só que aí a questão é o seguinte, então, primeiro Deus nos chama para a salvação. Sim. Deus nos chama para estar com Ele. Mas existe aí uma segunda coisa. Então Deus chama primeiro para a salvação. E depois, quando eu já tenho a salvação e eu comungo com Ele, eu estou com Ele, então Deus me qualifica. Deus pode me chamar para o ministério. Então, antes do ministério, vem a salvação. Porque a salvação é inegociável, não tem nada que possa se comparar à salvação. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que daria o homem em recompensa da sua alma? Sim. Então, primeiro, Deus nos chama para a salvação. Então, fica claro que Deus chama todos para a salvação. Quando eu ouço a voz de Deus, eu respondo esse chamado de Deus, então logo eu sou um escolhido para estar com Ele, para viver com Ele. E aí, ao decorrer dessa minha caminhada, aí é o seguinte, aí já é soberania de Deus. Sim. E soberania de Deus não se questiona, e sim se estuda questionalidade. Então, a gente vai entender o seguinte, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, porque ele queria o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, nem todos têm o chamado para o ministério, mas todos têm o chamado para a salvação. Entendi. Então, a questão é o seguinte, o que vem a ser o chamado? Porque as pessoas ficam perdidas. O que realmente é o chamado? Então, o chamado ele tem dois níveis. O primeiro, para a salvação e para estar com Ele, que esse é de suma importância. E o segundo, para mim agora levar essa salvação que eu tenho. Ser uma testemunha autêntica e dizer às outras pessoas, olha, Deus me chamou e agora eu aceitei o chamado, eu sou um escolhido dele, ele me escolheu agora e, no meu caso, ele me chamou para o ministério. Ele me chamou para ser um evangelista, para ser um pastor. Sim. Né? E é o que a gente está fazendo já há 16 anos. E quando a gente, então, discorre na palavra de Deus,
nós vamos perceber e vamos analisar esses textos e esses contextos claramente na luz da palavra de Deus. Uhum. Meu Deus. Então, estudando a palavra, nós vamos perceber isso. Então, por exemplo, pode perguntar, pastor. Então, é algo assim que eu achei interessante que o senhor falou sobre a questão do chamado, é que o senhor está colocando então que o chamado de Deus muitas vezes tem pessoas que encaram como um peso, um fardo, algo assim, poxa, é difícil, é complicado, depender do ministério. Quem assistiu a nossa primeira live no Instagram, quando eu fiz a live com o pastor Antônio, ou se você quiser assistir, acessa o YouTube lá da igreja IAB Jataizinho, quem está assistindo aí, né? Ele fala o seguinte, que ele não queria depender do ministério. Eu não lembro se ele falou na live, mas ele sempre fala para nós que ele achava vergonhoso ter que depender do ministério, que onde já se viu, ele tinha que, na verdade, era trabalhar e tal, porque ele achava que ele ia se tornar um fardo e que o ministério também era um fardo para ele. Então, na verdade, não. O senhor está mostrando... Não, só que aí é o seguinte, né? Então, já que a gente conseguiu agora esclarecer essa questão de ser chamado, escolhido, de ser chamado em primeira instância para a salvação, né? Porque daí eu desfruto desse direito da salvação. Então, eu desfruto dos privilégios de um salvo. Se torna um privilégio, não um peso, né, pastor? Não um peso, não um peso. Agora é o seguinte, o chamado para o ministério, ele tem as suas responsabilidades, tá? Então, a gente precisa entender que, de fato, ele tem um preço, humanamente falando. Ele tem um preço, né? O ministério, ele é... Deus, ele trata... o único meio de Deus salvar a humanidade é através do ministério. Então. Deus não tem outro projeto para a terra a não ser a igreja, a não ser o chamado. Entendeu? A não ser os apóstolos, profetas, os evangelistas, os pastores, os doutores. Deus não tem um outro projeto de salvação para a humanidade, a não ser esse já revelado através da sua palavra. Então existe, de fato, uma seriedade nisso, né? Então o que a gente vê hoje, às vezes, é muita aventura em relação ao ministério. As pessoas se aventuram no ministério. Então vamos lá. Eu posso ser chamado, eu posso ser escolhido, mas eu também posso ser desqualificado mesmo depois de escolhido. Porque se eu não me mostrar fiel, se eu não levar o ministério com seriedade, porque nós vemos na luz da palavra homens que foram chamados, escolhidos para o ministério e depois desqualificados. Uau! Porque não tratou o ministério com a seriedade que deveria. Não tratou o ministério com fidelidade. Não tratou o ministério com devoção. Sim. Então o ministério, ao meu entender, ele tem níveis. Então quando Deus chama alguém para a salvação, esse alguém recebe a salvação, ele é um escolhido de Deus, e aí Deus então começa a depositar nessa pessoa. Eu não sei como funciona muito bem isso no mundo espiritual, mas Deus começa a depositar na vida dessa pessoa uma graça, uma glória, uma presença. E à medida então que eu vou sendo fiel a essa glória, a essa graça, a essa presença, então Deus vai me dando mais. Isso vai aumentando. Agora, uma outra coisa muito importante, pastor Francisco, e aqueles que estão aqui nos acompanhando nessa live, é que geralmente, quando Deus vai chamar alguém para o ministério, Deus vai chamar alguém debaixo da autoridade de alguém que já foi chamado, escolhido e ungido antes dele. Porque você vai olhar isso em todo o texto da luz das Escrituras. Você vai perceber que Deus chama, quando Deus está interessado em chamar um sacerdote, ele vai usar um outro sacerdote que já foi chamado e escolhido antes dele, para que ele possa então instruir, para que ele possa então orientar, para que ele possa então dar uma direção, dar um norte. Contanto que no Antigo Testamento nós tínhamos escolas de profetas. Olha só. Entendeu? E isso é um plano e um projeto divino.
Então, existem muitas pessoas que dizem que elas foram chamadas, acredito. Elas dizem que foram escolhidas, também acredito. Agora, elas dizem que tem um ministério sem ter que prestar conta a ninguém. Aí eu já não acredito. Porque quando eu olho na luz da palavra de Deus, é uma série de fatores. O ministério, apesar dele ser individual, ao mesmo tempo que ele é individual, ele atinge o coletivo. Sim. Porque eu fui chamado para quê e para quem? Eu fui chamado para as nações, eu fui chamado para as comunidades. E aí vem os crivos, né? Então as pessoas precisam de uma certa qualificação para o ministério. Porque senão, infelizmente, elas serão desqualificadas. E Deus não hesita em desqualificar. Porque Ele é o dono da obra. Então é Ele que contrata, e se Ele resolver mandar embora, Ele manda embora também. Se precisar dar as contas, Ele dá as contas. É isso que nós temos visto nos últimos dias. Sim. Quantos ministros que, tipo, 15, 20 anos de ministério, e hoje desistiu, abandonou. Peraí, calma lá, vamos entender uma coisa. Ele desistiu ou ele foi desqualificado pelo dono da obra? Porque durante esses anos, ele foi negligente. Ele foi um tolo. Ele não levou a obra de Deus como ela precisava, a seriedade que Deus exige daqueles que ele chamou para o ministério. Então, o ministério é uma palavra muito forte. Porque quando as pessoas falam, o ministro chegou. Olha, é uma honra, glória a Deus por isso, porque somos ministros de Jesus Cristo. Com toda certeza. Mas o ministro, ele deve entender o seguinte: o que significa ministro? Ministro significa diácono. Ministro significa serviço, servir. Ministro significa remador de baixa categoria. Uau! É muito forte isso. Quando você vai para a palavra lá, o significado disso. E muitas pessoas entendem, então sobe na cabeça. E aí você começa a tropeçar na palavra. Por quê? Porque Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Não é porque eu sou um ministro que tem que subir na minha cabeça. Eu preciso entender a minha posição, no corpo de Cristo, o tempo todo. Eu preciso me policiar o tempo todo. Porque é muito gostoso, pastor. A gente, como pastor, um tapinha nas costas, um abraço, glória a Deus por isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque senão, a gente pode ser desqualificado. Sim. Meu Deus, hein, pastor? Mas só para completar a questão do pastor Antônio lá, ele entendeu justamente isso, e eu e o senhor é da escola do pastor Antônio. Sim. A seriedade que o senhor fala é o que a gente aprendeu com ele, né? É o que a gente aprendeu. É o que a gente aprendeu. Você está vendo como é que funciona a coisa? Deus chama alguém debaixo de autoridade de alguém que foi chamado, ungido e escolhido antes dele. Justamente. Entendeu? Então, por exemplo, para um ministro, então para os jovens aí, vai a palavra para os jovens que almejam o ministério. Então, se você começar o ministério, achando que o ministério será só glória e somente coisas maravilhosas, eu vou te dar um conselho: não entra. Tem luta, pastor? Tem muitas lutas, muitas tribulações. O apóstolo Paulo foi claro. Antes, como ministro de Deus, tornando recomendável em tudo. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, no tumulto, no trabalho, na vigília, no jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, as armas da justiça, à direita, à esquerda, por honra, por desonra, por infame, por boa fama, como enganador sendo verdadeiro, como desconhecido sendo bem conhecido, como morrendo e eis que vivendo, como contristados, mas sempre alegre, como pobre enriquecendo a muito, como nada tendo, mas possuindo tudo. Uau! Simples assim. Uau, glória a Deus! Simples assim. Só isso? Só isso. Então, a gente começa a entender e compreender que o ministério, né? O ministério, ele, na verdade, ele é uma bênção. O ministério é uma bênção. Eu louvo a Deus pelo ministério, eu glorifico a Deus pelo ministério. Só que o ministério nem sempre será um mar de rosas. Sim. O ministério vai ter as suas provações,
Então vamos lá, qual é a primeira provação, qual é o primeiro teste de Deus com aquele que ele chamou, que ele escolheu e que agora ele está qualificando essa pessoa para o ministério? O primeiro teste é o teste do tempo. O primeiro teste é o teste do tempo. Porque o grande problema nosso, principalmente dos jovens, é querer que as coisas aconteçam tudo de repente. Num piscar de olho. E não é assim que funciona. Então nós, na verdade, nós queremos que as coisas aconteçam dentro de um tempo cronológico. Mas o tempo de Deus não é cronológico. O tempo de Deus é kairológico. Kairos. Kairos. Deus trabalha de maneira diferente. Então, por exemplo, vamos pegar aí um personagem. Vamos pegar aí o Samuel, né? Eu acredito que todos têm aí o entendimento aí de quem foi Samuel, como foi seu nascimento, né? Que Ana era estéril, Deus tinha cerrado a madre dela, e ela pediu um menino ao Senhor, e o Senhor concedeu que ela desse à luz esse menino. E esse menino, então, ele seria dado ao Senhor, e o foi. Né? Nos dias do sacerdote Eli. Então, quando o menino tinha aproximadamente de 3 a 6 anos de idade, está lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24, que o menino, então, foi levado para o templo. Ainda menino, desmamou. Ele tinha aproximadamente aí de 3 a 6 anos de idade. Ele foi levado para o templo. E ele foi colocado lá no templo para morar com Eli. E a Bíblia vai dizer que ele ficou ali, servindo a Deus e o sacerdote. Olha que coisa fantástica. Servindo a Deus e o sacerdote. No capítulo 2, versículo 18, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que ele é um sacerdote aprendiz. Que ele já vestia um éfodo de linho, e que ele estava ali aprendendo, que ele estava servindo a Deus ali no templo, que as obrigações dele naquele templo eram muitas. Então ele fica ali, provavelmente de 3 a 6 anos, e aí no capítulo 3, o versículo 1, 4 e 7, a gente vai ver que Deus aparece. Deus se manifesta a Samuel. A palavra de Deus era de muita valia naquela ocasião, né? E não havia visão manifesta. E a Bíblia vai dizer que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Samuel então foi deitar, e Eli já deitado, todo mundo deitado. Naquela noite, Deus apareceu. Pela primeira vez, gente. Meu Deus. Samuel vivia com tempo integral no templo. Quantos anos ele tinha? Aproximadamente 12 anos de idade. Ai, que contexto lindo. histórico. Então ele começa lá 4 anos. Até os 12. 8. Ele tem 8 anos lá, servindo a Deus, sendo fiel a Deus, sendo fiel ao sacerdote. Ele é tão fiel ao sacerdote, ao chamado. Olha a seriedade dele, uma criança, olha a seriedade dele em relação ao chamado. Que quando Deus chamou ele, ele achou que era o sacerdote. Ele levantou e correu até o sacerdote. O que foi ele? Pensa, um menino pronto, um menino ágil, para servir, no serviço. Ele corre lá. Aí o Eli fala, não te chamei, meu filho, volta a deitar. Ele volta a deitar e Deus vem pela segunda vez e chama ele. E ele vai pela segunda vez até Eli. Gente, sem hesitar, ele vai até a segunda vez até Eli. E aí o Eli diz, não, meu filho, volte a deitar. E ele vai a terceira. Aí o Eli entende, Deus está chamando o menino. Meu Deus. Quando te chamar, meu filho, diga assim, fala porque o teu servo ouve. Aleluia. E Deus naquela ocasião revela, Deus naquela ocasião aparece para Samuel, porque na verdade é o seguinte, Samuel servia o Senhor, mas não conhecia o Senhor que servia. Sim. Então nós vamos percebendo que Deus, ele tem um teste de tempo. E isso acontece com todos, viu? Não é só com Samuel, não. E mesmo assim ele não ficou irritado achando que era o profeta tirando o sarro da cara dele, né? Não. Porque ele achava que era o profeta. Não, ele era um menino. O Samuel era um menino diferenciado. Mas não é só Samuel. Por exemplo,
Já volto aqui em Samuel. Vamos o que dizer de Abraão? Ó, só deixa eu fazer uma observação. Quem está assistindo a live, eu aconselho a pegar um papel, uma caneta, porque o conteúdo hoje é pesado, é forte, hein? Aproveita aí que estamos na live e pega o papel, a caneta. Pode continuar, pastor. Então, se você olhar para Abraão, quando Deus falou para ele que nele seria bendita todas as famílias da terra, ele tinha aproximadamente 75 anos de idade. Novinho. Quando ele chega aos 85 anos, 10 anos depois, 85 anos, ele quer dar uma mãozinha para Deus, porque ele está trabalhando dentro do tempo cronológico. Sim. Ele e Sara. Vai lá e deita com a Agar. Aí você já conhece a história. Vem Samuel, vem Ismael. Entendeu? Ismael está ali. E a impressão que se dá, nós temos um texto, que eu não recordo agora, mas que eu já li esse texto, que Abraão chega a dizer para Deus, fica tranquilo. Eu já tenho Ismael, fica tranquilo. E Deus fala, não, a descendência era chamada Isaac, e não Ismael. Sim. E a profecia daí vai se cumprir, o cara tem 100 anos, 25 anos depois, gente. Meu Deus. Aí é o que eu estou dizendo, é uma prova de tempo, é um teste do tempo. Então as coisas com Deus não acontecem da noite para o dia. E a gente precisa ficar muito atento a isso. Porque Deus, ele prova os nossos corações. Deus quer saber o que de fato está dentro dos nossos corações. E só o tempo para revelar o que de fato está dentro dos nossos corações. Então, no caso de Samuel, Samuel servia a Deus, servia o sacerdote. Gente, isso é muito importante. Porque o segundo ponto aqui é o teste do serviço. Quem não serve, não serve. Se você não é um servo, se você não é um servo, você não serve. Você não serve para o ministério. Meu Deus. Você não serve para o ministério. Então nós vamos perceber que Samuel é um servo de Deus e do sacerdote Eli. Ele fica praticamente 8 anos no templo sem conhecer a Deus. Mas aí Deus aparece. Aleluia. Deus aparece e ele tem a primeira experiência com o Deus Todo-Poderoso, com os da glória. E ali, se ele já era um moço quente, pensa aí, se ele já era um moço fiel, se ele já era um moço sincero, dedicado, obediente, trabalhador, trabalhava mesmo incansavelmente na obra de Deus, depois dessa experiência que ele teve com Deus, a vida dele mudou para sempre. Por que eu estou dizendo isso? Porque Samuel se tornou juiz, sacerdote e profeta. Os 3 cargos de maior honra e posição em Israel. Ele era sacerdote, ele levava o povo até Deus. Ele era profeta, ele trazia Deus para o povo. Ele era juiz, ele julgava a causa do povo em nome de Deus. Meu Deus. Gente, isso é demais, isso é maravilhoso. E Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Agora, o que é que me chama muito a minha atenção? É que, se você olhar para a luz das Escrituras, você vai perceber o seguinte, você vai perceber que Samuel foi tudo isso. Mas quando você pega lá um texto de 1 Samuel, capítulo de número 8, se não me falha a memória, você vai ver o seguinte, você vai ver 8:3, se não me falha a memória, de 1 Samuel. Você vai ver que tudo o que Samuel não fez, os seus filhos fizeram. Os filhos perverteram o juízo. Os filhos se venderam. Aí a pergunta é o seguinte, como pode um homem tão santo, um homem tão cheio de Deus, sacerdote, profeta e juiz, e os filhos fazerem uma coisa dessa? É porque o ministério é pessoal. É de escolha da pessoa. É de escolha da pessoa e ele é pessoal. Quando é para você, é para você. Isso não quer dizer que os meus filhos vão herdar isso. Eles podem até herdar, se eles ouvirem o chamado, sendo escolhido nesse chamado e serem fiéis a Deus, serem fiéis ao Senhor
em relação ao tempo, saber esperar, em relação ao serviço, ser um servo fiel. Às vezes um servo até sofredor. O que dizer de Elias e Eliseu? Sim. O que dizer de Eliseu? Que quando Elias pegou e passou a capa em cima dele lá, ele estava arando terra lá, e o Elias passou a capa em cima dele, ele pegou e largou lá e falou o seguinte: estou indo ali, vou só dar um beijo nos meus pais, despedir dele, que eu tô dentro. Uau! Eu tô dentro. Ele vai lá, despede dos pais, para surpresa de Elias, ele chega ali e fala o seguinte: não tem mais volta. O ministério não tem mais volta. Eu Aleluia. entendi que Deus me chamou para ser profeta e não tem volta. Foi lá e matou os bois. Pegou o arado, botou fogo, fez churrasco e distribuiu para a turma. Falou: pode acabar com isso aqui, que aqui não tem mais volta. Agora é só para frente, ministério, para frente. E aí você vai perceber, você vai ver que ele serviu Elias o tempo todo. Eu tenho que falar isso aqui. Gente, para você que é jovem, moço, moça, às vezes para servir o homem de Deus não é fácil. Servir um homem cheio de Deus é fácil. Mas para servir o homem de Deus não é fácil. Porque enquanto ele está ali ministrando, cheio é uma maravilha. Mas ele não deixa de ser um homem. Ele não deixa de ser um ser humano que tem falhas, que tem defeitos. E nem por isso ele será desqualificado. Então quando a gente olha para a luz da palavra, a gente vai perceber isso. Que Elias chegou a falar para Eliseu. Olha só que coisa. Quando Deus falou para ele: te arrebatar. Ele falou: ô Eliseu, você está dispensado. Estou te dispensando. Eliseu falou: não, rapaz, não é assim não. Negativo. Não aceito baixa, não aceito a dispensa. Eu tô com você e não abro mão, rapaz. Aí você vai ver que Elias vai para um lugar, Eliseu junto. Aí o Elias fala: o que você quer de mim, rapaz? Ah, eu não quero nada, só a porção dobrada. Eu quero só unção, rapaz. O que está em você, eu quero o dobro em cima de mim. Eu quero o poder de Deus, é isso que eu quero. Aí o Elias fala para ele: você pediu dura coisa, mas se você vê o Senhor me tomar, que será feito? Acabou. Aí o cara vai para ali e tá junto, vai para lá, tá junto. Até que a Deus, diferença do Geazi, né? Tá aqui no texto. A diferença, você está vendo um diferencial? Você acha que Geazi também não foi chamado? Então, quando Elias é arrancado, fica Eliseu. Aí Eliseu precisa de um servo. Ele vai lá e chama Geazi. E o Geazi começa a servir Eliseu. Como Eliseu servia Elias. Sim. Aí vamos dizer que Geazi não foi chamado? Não só foi chamado, como escolhido e privilegiado. Opa. Em ser um servo de Eliseu. Mas e aí? Foi desqualificado. Porque o olho dele cresceu. O olho dele foi colocado em coisas que não deveria. Ele se ensoberbeceu. Ele começou com mentira, ele começou com falsidade, ele começou a querer enganar. E aí Deus, e nem o homem de Deus, vai tolerar esse tipo de coisa. Sim. Hashtag fica a dica. Se você, jovem, se você moço, se você for fiel, Deus tem coisas maravilhosas e especial para a sua vida. Mas entenda, existe um tempo e o tempo não é o seu tempo. O tempo é o tempo de Deus. Mas seja fiel a esse tempo. Fica ali tranquilo, confiante no Senhor, que a qualquer momento Deus vai aparecer. A qualquer momento Deus vai dar. Sim, pastor. E no Novo Testamento, tem exemplo do tempo, pastor? Nós temos exemplo do tempo. Então no Antigo Testamento ainda tem Josué, Moisés e Josué. Uau. Mas nós não vamos entrar em mérito, tá? Mas no Novo Testamento nós temos Paulo e Timóteo, mas também não temos tempo. Vamos falar aqui de Jesus e os discípulos. O que melhor do que Jesus? Vamos falar de Jesus. O Filho de Subiu Deus, no né? monte, passou a noite. O Filho de Deus passou a noite inteira em oração. No dia seguinte, ele escolheu para ele os que ele quis. Ele escolheu 12 para estar com ele. Ele escolheu 12 para a salvação. Ele chamou, eles ouviram o chamado, foram escolhidos e agora sendo preparados para ser qualificado para a obra do ministério.
E eles ficam Meu caminhando Deus. com Jesus 3 anos e meio. Lucas é claro e detalhista nesse aspecto. Lucas revela o chamado, Lucas revela o ministério. Lá em Lucas 9 vai dizer que ele designou os 12, mandou os 12 para pregar, para a missão. E eles vai e volta, expulsa demônio, cura enfermos. Lucas 70, ele qualifica mais 70. Lucas 10, ele fica mais 70, manda mais 70. E você vai percebendo que Jesus vai dando de pouquinho. Porque Meu Jesus também quer Deus. saber como é que os caras são. Entendeu? E aí o seguinte, eles expulsaram o demônio? Sim. Eles curaram enfermos? Sim. Inclusive Judas, gente. Inclusive Judas expulsou demônios e curou enfermos. A questão é o seguinte, eles operavam sobre a unção de Jesus. Eles operavam sobre o ministério que o Pai tinha confiado em Jesus. O ungido não era eles. O ungido era Jesus. Uhum. Aí você diz o seguinte, mas e eles? Eles, enquanto Jesus estava na terra, Jesus é o mestre, eles são os discípulos, e estão exercendo a obra do ministério. Eles estão servindo a Jesus na obra do ministério. Então a conversa é o seguinte, se vocês forem fiéis, em eventos futuros, vocês terão a própria unção de vocês. Eu vou ungir cada um de vocês. Meu Deus. Mas se vocês forem fiéis, aí você pega 12, e infelizmente não foi fiel ao chamado. Foi negligenciou o chamado. Ele não entendeu a seriedade do chamado. E ele foi desqualificado, ele foi dispensado do chamado. Meu Deus. Então corre o risco de, mesmo sendo chamado, escolhido, ser desqualificado. Por não levar o ministério a sério. Por às vezes não entender que o tempo não é dele. Por entender que ele tem que servir. Que ele tem que servir. Deus. Então ele vai para uma igreja, ele aceita Jesus, glória a Deus, aleluia. Aí ele começa a exercer o ministério lá. Mas aí ele não consegue servir nem o pastor dele. Ele não consegue levar um copo de água lá para o pastor dele está morrendo de sede. Ele não tem o tino para levar um copo de água. Se falar para ele limpar o banheiro da igreja, ele briga, ele vai falar, isso é para os diáconos. Que isso? Onde é que está na Bíblia? Que é só para os diáconos. Entende? Então, por que eu estou dizendo isso? Pessoal, eu estou dizendo isso porque quando eu fui chamado, eu entendi isso. Tá, o nosso pastor Antônio, né? Que é testemunha de que lá no início eu fazia papel do diácono. Porque eram os diáconos que tinham que abrir a igreja, mas quando chegava lá a igreja estava aberta. Num contexto religioso, quem tem que orar? Os intercessores, só o grupo de intercessão que ora. Ah, mas eu chegava lá porque eu aprendi, ué. Toda vez que eu chegava na igreja, eu via o pastor orando. Eu via os presbíteros orando. Eu via a irmã Fátima orando, esposa do pastor orando. Falei, peraí, se eu quero alguma coisa em relação ao ministério, eu tenho que orar. Eu fui para a oração. Aprendi a orar. Entende? E aí você vai servindo. Você vai servindo, você vai servindo. Um outro teste, pastor, não sei quanto tempo a gente tem ainda. Ainda tem um tempinho, pastor. Tem. O outro teste é o teste da palavra. Teste da palavra. Explica aí para nós isso. Eu vejo jovens dizendo que tem chamado para pregar, mas ele nem estudar a Bíblia ele estuda. Meu Deus. Nem na Bíblia ele pega. Jesus. Como é que faz? Chamado para pregar, se você não conhece a mensagem que você tem que levar. Eu estava esse dia pensando aqui. Então, eu gosto de ser, não é para a glória do homem, a glória tem que ser toda de Deus. Mas eu entendi a seriedade do chamado. Então, quando me converti, eu me converti com fome da Bíblia. Em um ano,
em um ano, eu li a Bíblia várias vezes. O Novo Testamento, dezenas de vezes. Sem contar versículos e mais versículos que eu ficava decorando. Em 2 anos, eu gastei uma Bíblia, eu gastei as páginas dela que não tinha condição de pegar para ler. Olha aí. Então, essa Bíblia aqui, essa que eu estou aqui, já é a 4ª. Fora outras que eu tenho, mas essa é o que eu mais uso. Mas se você olhar para a minha Bíblia, você vai perceber que ela está tudo escrita, tudo pintada, tudo... Por quê? Sim. Porque eu amo a palavra, eu fui chamado para ser um ministro da palavra. Então Deus, esse teste da palavra é o seguinte, Deus ele permite o tempo entrar, o tempo coopera ao nosso favor, Deus permite que essa questão do servo também opere em nós, porque a gente quer ser servido, mas Sim. a gente não quer servir. E Deus quer saber, peraí, como assim? Você quer ser servido, não quer servir? Não. O servo, ele pode ser servido, mas ele tem que ter a filosofia. Eu fui chamado para servir. E eu vou servir em qualquer lugar para a glória de Deus. Meu Deus. Então essa terceira coisa é o teste da palavra. Porque lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3, vai dizer que Deus permitiu os filhos de Israel ficar 40 anos no deserto. Para saber o que é que estava dentro do coração deles. Deus deixou eles ter fome para mandar para eles o maná do céu. Para eles entender que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. A importância da palavra. Para ver se aquele povo obedeceria às suas leis, os seus mandamentos. Então Deus prova o coração do homem de Deus e da mulher de Deus. Ele quer saber se você realmente está na palavra. Ele quer saber se realmente você crê na palavra. Se você... Então, as adversidades, as lutas, as dificuldades, elas não vêm para nos sucumbir, não. Pelo contrário, ela vem para nos fazer crescer. Olha aí. Ela vem para que a gente possa avançar. Para que a gente possa exercer a nossa fé na palavra. 2020, o ano dos milagres. Sim. E esse ano está propício para milagres. Mas como que nós viveria milagre se não tivesse um cenário para milagres? Sim. Olha aí esse cenário de pandemia. Esse é o melhor cenário para os milagres. Milagre da salvação, milagre da cura, milagre da libertação, o milagre da prosperidade, de uma provisão divina, de um agir de Deus. Sim. Meu Deus, hein, pastor? Então se percebe que Deus ele trabalha assim. Ele trabalha com o tempo, ele trabalha com o serviço e ele trabalha com a fidelidade à sua palavra, o entender a sua palavra, a aplicação da sua palavra, o exercício dessa palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem, essa mulher, será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá fruto na estação própria, e as folhas não caem. Não haverá outono, não haverá inverno, só haverá primavera e verão. Aleluia! E tudo quanto ele fizer, tudo quanto ela fizer, prosperará. Aleluias! Então, entende a importância da palavra no chamado? Então, jovens, você que está nos ouvindo aí, está nos acompanhando através dessa live, mergulhe na palavra. Medite na palavra. Busque, porque a palavra ela tem resposta para todas as perguntas. Pastor, eu vi num dos comentários, antes de desativar, eu peço desculpa aos irmãos que estão assistindo, é por causa que está ficando muito na frente do pastor Gilson, por isso que eu desativei. Mas eu vi nos comentários alguém falando sobre Isaías,
que ele recebeu o chamado dele, aceitou o chamado dele, quando Deus falou com ele. Bem, eu quero que o senhor traga uma explanação para nós, essa questão assim de entender o nosso chamado. É só quando Deus vem, aponta o dedo, ó, você é meu escolhido, você é meu chamado, você é quem eu quero. Como que funciona isso, pastor? Nem sempre, pastor. Nem, por exemplo. Um exemplo claro, acabamos de falar de Samuel. Samuel era uma criança. Os pais o levaram ao templo e falou, ó, você vai servir, pronto, acabou. E acabou. Você vai servir a Deus, rapaz. E ele foi. Ele não sabia se ele ia ser um sacerdote. Ele exercia um ofício sacerdotal. Mas ele não sabia se ele seria, de fato, confirmado para ser um sacerdote. Sim. Ele jamais pensava que ia ser um profeta ou juiz. Mas a sua fidelidade, ele entendeu, falou, peraí, eu já disse aqui no começo dessa live que Deus chama a todos, gente. Sim. Não tem grau de escolaridade, não tem raça, não tem nada, não tem cor, não tem nada. Não tem posição social, poder aquisitivo, não tem. Deus chama todos, todos Deus chama. Todas as parábolas de Jesus é o tempo todo Deus chamando, Deus chamando, Deus chamando, Deus chamando. Agora a questão é o seguinte, é eu fazer jus a esse chamado, eu dar uma resposta a esse chamado, para que eu seja um escolhido por causa do chamado. Uma vez que eu sou escolhido, eu posso não ser um pastor, eu posso não ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, mas eu posso ser alguém que vai ganhar almas para Jesus. Ide por todo o mundo, eu vou até mudar aqui, não é nem ide, é indo por todo o mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Então, às vezes, as pessoas ficam esperando Deus bradar lá do céu. Através da sua palavra, Deus está chamando. Então, dizer que Deus bradou comigo para me poder ir para a igreja, para me poder servir, para me poder... Não, muito pelo contrário. Eu recebi o chamado, eu entendi que eu fui escolhido por causa do chamado, fiz jus a esse chamado, e quando eu tive o desafio de cuidar de uma igreja, eu pensei o seguinte, o homem está me enviando, é Deus que está me enviando, porque Deus vai enviar sempre através de alguém. Então, por exemplo, hoje nós estamos falando aqui de uma questão pessoal, mas nós não podemos esquecer que nós temos a igreja também, porque eu sou chamado para quê? Eu sou chamado para ser pastor de que igreja? Sim. Quais são os crivos, quais são as qualificações, quais são as exigências dessa instituição? Porque quando eu pego Atos do Apóstolo, capítulo 6, se eu me falha a memória, você vai ver ali que os diáconos são escolhidos pelos apóstolos para o serviço. Aí você vai ver as qualificações de um diácono. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio de poder. Gente, isso é qualificação para um diácono. E eu preciso entender que eu preciso me qualificar. Eu preciso estudar, eu preciso buscar. Eu não posso ficar simplesmente esperando, ó vida, ó céus. Deus, mire em mim. Não. Não. Eu tenho que me posicionar e partir para cima. Eu lembro quando a gente era lá em Uraí que a gente conversava bastante, antes do senhor vir aqui para Jataizinho, né? Para quem não sabe, o pastor Gilson, eu não sei se está aí para os irmãos aparecendo, mas ele sumiu aqui da minha tela, mas eu vou falando. Ah, apareceu. Voltei. O pastor Gilson, ele era de Uraí, veio para Jataizinho e depois eu vim para cá, com ele sendo transferido. Mas quando estava em Uraí, o pastor Gilson, ele conseguiu converter todo o pé de uva dele, pé de café, pé de tudo que ele tinha lá. Porque ele entendia que o ministério não era apenas dentro da igreja, né, pastor? São duas coisas que às vezes as pessoas confundem. Acham que o ministério você tem que ser mirado por Deus, vir uma luz do céu e acertar a sua cabeça e falar, você é meu escolhido, eu te chamei, vai, levanta, se vira, né, assim... que eu vou te usar, abre a sua boca que eu falo através de você, tem os preparativos,
mas também que não é feito apenas dentro da igreja, né, pastor? Com certeza. É uma questão pessoal. Então eu pregava para os cachos de uva. Eu falei, eu vou treinar bastante aqui, que o dia que Deus me der a oportunidade, daí eu já estou treinado, facilita para mim eu pregar para as pessoas. É uma questão de performance, ué. Sim. Então, tudo aquilo que eu faço, repetidas vezes, a tendência é eu ficar bom naquilo que faço. Sim. Eu me tornar perito naquilo que eu faço. Glória a Deus, hein, pastor? Pastor, infelizmente, estamos chegando no término aí, falta 4 minutos para o término da nossa live. Foi muito rápido esse bate-papo nosso, passou muito rápido. Eu queria deixar para o senhor fazer umas últimas observações aí, que o senhor precisa fazer. Então, na verdade é o seguinte, pastor, fizeram uma pergunta sobre Isaías, né? A gente não tem tempo para responder tudo isso aqui, mas se você perceber no capítulo 1, ele já tinha sido chamado de Isaías. Sim. E ele foi. Agora a questão é o seguinte, mas foi Deus que chamou ele? Ou foi uma ação de profetas, uma escola de profetas? Porque ele já vinha de uma descendência profética e levou ele para o profético. E ele começou a profetizar, exercer. Quando chega no capítulo 6, aí Deus brada. Mas se ele não toma a decisão lá no capítulo 1 de vir, Deus não ia aparecer para ele não. Forte, hein? Então eu preciso dar primeiro o primeiro passo. Eu preciso dar um passo. Um passo de fé, né? Então fica aí. Quem são chamados? Quem são os escolhidos? Quem são chamados? Todos. Quem são os escolhidos? Aqueles que respondem esse chamado. Então, o que de fato é o chamado? Então nós somos chamados primeiro para a salvação, e logo após a salvação, então nós temos a qualificação de Deus para a obra do ministério. Cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. Então um foi chamado para pregar, o outro foi chamado para servir aquele que está pregando. E no dia de receber o galardão, nós vamos receber tudo igual, porque eu exerci a função que Deus me chamou. Porque as pessoas pensam que chamado é só ministério, só pregar, só ser pastor. E não é. É muito mais do que isso. Muito além. Muito além. Mas, pastor, Deus abençoe aí pela oportunidade, Amém. né? Deus abençoe o senhor, sua família, sua igreja, seu ministério, que seja um ministério amplo e frutífero. Amém. Deus abençoe todos aqueles que estão aí nos acompanhando nessa live. Deus abençoe. Pastor, fala sobre sexta-feira rapidinho aí, dá um aviso para nós. Sexta-feira, então, nós vamos ter aí uma live às 15h30. Né? Ela vai ser transmitida através do Facebook do YouTube da região. A gente vai mandar o link lá no grupo dos pastores e dos assessores. Nós vamos ter a participação aí do nosso pastor presidente, né? Presidente do Conselho Geral, pastor Onésimo Ferreira. Vamos ter também aí a participação do nosso vice-presidente, pastor Levino Gomes Filho. E vamos ter também a participação do pastor Marcos Duarte, região norte. Uau, só peso, vai hein? estar conosco, são 3 pastores aí, né, que vão dar uma palavra aí aproximadamente 10, 15 minutos, direcionado à juventude, Glória jovens que frutificam, e nós acreditamos que é tempo da gente crescer, frutificar. Vai ser um tempo muito especial. Essa live vai ser transmitida na nossa igreja lá em Arapongas, devido à equipe de mídia que eles têm lá. E eu tenho certeza que será um tempo maravilhoso. Todos aí estão convidados a nos acompanhar. O canal é IEAB Suum, como que é o canal, pastor, do YouTube? Pastor, é IEAB Suum. Mas é o seguinte, a gente vai mandar, pastor, vou mandar para o senhor aí a pouco. O senhor já pode jogar na sua rede de contatos aí também. Vou jogar. Deus abençoe a todos, que falta aí 40 segundos. Muito obrigado, pastor. E mais uma vez, parabéns para nós pelos 19 anos. Hoje, glória a Deus. 19 anos de batismo. Glória a Deus. Aleluia. Por isso. Um beijo a todos. E só no meu WhatsApp eu postei a foto que está eu e o pastor Gilson sendo batizado. Quem olhar lá no WhatsApp vai ver que é nós dois. É 2 moção lá. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração a todos. Pastor, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Abraço.